Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao QRJ Resolve. Meu nome é Matheus Costa e hoje vamos resolver algumas questões sobre substâncias e misturas. Então, nessa primeira questão, são questões da prova da M1. Então, essa questão, por exemplo, duas amostras sólidas A e B, contendo o mesmo composto, possuem massas iguais a M e 2M. As amostras foram colocadas em tubos de ensaio separados para serem submetidas à fusão. Ambas as amostras foram aquecidas por uma mesma fonte de calor. No decorrer do aquecimento de cada uma delas, as temperaturas foram anotadas de 30 em 30 segundos. Um estudante, considerando tal procedimento, fez as seguintes previsões. Então, essa questão ela é direta, com o próprio texto a gente consegue tirar as informações. Então, para a gente destacar aqui, então, olha, a fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa do que da amostra B. Então ele fala da temperatura de fusão, a temperatura de fusão, alcançar a temperatura de fusão, entrar em fusão. Então a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem duas amostras sólidas, A e B, contendo o mesmo composto. Então aqui que vai ser a maior importância para a gente. Se é o mesmo composto, se é a mesma substância, então elas precisam ter o mesmo ponto de fusão, as mesmas características físicas, mesma densidade, mesmo ponto de ebulição, viscosidade e por aí vai. Tá? A única diferença vai ser que elas possuem massas diferentes. Mas o importante vai ser que a gente tem, na verdade, a mesma substância, o mesmo composto. Então, a fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa do que da amostra B? Não. Vai ter que ser na mesma temperatura. Então, aqui a gente tem um erro. Então, essa 1 é falsa. 2. A temperatura de fusão da amostra B deve ser o dobro da temperatura de fusão da amostra A. Mesma coisa, elas têm que ser iguais, é a mesma substância que a gente está tratando. Então também vai ser falso. 3. A amostra A alcançará a temperatura de fusão num tempo menor do que a amostra B. Então aqui como a gente está falando de o tempo, aí tudo bem, aí pode ter diferença. Então pode ser, deixa para um pouco mais tarde. 4. Ambas as amostras devem entrar em fusão à mesma temperatura. Agora sim, temos a 4 como verdadeira. Então, como a gente já sabe que a 4 é verdadeira, a gente só tem como opção viável a letra E. Correto que se afirma em 4 com certeza é correto, uma vez que a gente está tratando do mesmo composto. Então, só analisando a 3, para não ficar solto, apesar da gente já ter como saber a resposta, a gente tem que A e B, respectivamente, têm massas M e 2M. Então, pela física, quando você está aquecendo alguma coisa, aquela de massa menor vai subir de temperatura mais rápido. Na física, a gente tem até a equação do Q igual a M vezes C vezes ΔT, para poder calcular a variação de temperatura. Enquanto, pensa na vida mesmo, a gente bota uma leiteira com 100 ml de água e uma leiteira com 200, o dobro. A que tem 100 ml de água vai entrar em fusão mais rápido. Então a 3 é verdadeira também. Ok? Nessa outra questão, a gente tem, a partir do gráfico de mudança de estado físico fornecido a seguir, onde E é a ebulição e F a fusão, pode-se afirmar que... Então, a gente tem esse gráfico. A análise desse tipo de gráfico ela é bem clássica na química e na física, para a gente ter uma noção de que a gente está lidando. A gente tem uma amostra, aqui a gente está começando nela sólida, porque a gente percebe duas mudanças de estado, até porque aqui é a fusão. Então é muito clássico ter esse gráfico. Então a gente, com gráficos assim, até no laboratório mesmo, a gente consegue determinar se isso é uma substância simples, se é uma mistura. Então qual é a análise que a gente tem que fazer? Começou sólido. Com o passar do tempo, vai aumentando a temperatura até que, pum, fica constante. Continua aumentando, aumentando, aumentando. Opa, deu uma quebradinha aqui, não fica constante, deu uma quebradinha e depois continua subindo. Então, nesse tipo de gráfico, é clássico a gente ter, aqui no início, o estado sólido, depois uma transição para o estado líquido e depois uma transição para o estado gasoso. Inclusive, os próprios estados físicos, ele fala, aqui é fusão e aqui é a ebulição. Então, o que é clássico da gente analisar?
Se tem qualquer uma dessas duas mudanças de estado tiver ocorrendo numa temperatura que não é constante, se a gente tiver, por exemplo, aqui, né, uma temperatura variável de uma mudança de fase, garantidamente a gente está falando de uma mistura e não de uma substância pura. Porém, apesar de ser uma mistura, ela tem a temperatura de fusão constante. Isso é um tipo de mistura especial, que nós denominamos de mistura eutética. Então, né, a gente conseguiria pegar... Então, trata-se de uma mistura azeotrópica. Azeotrópica não, azeotrópica seria o contrário desse processo. Trata-se de uma mistura eutética, em que o ponto de fusão, a mistura se comporta como uma substância pura. Sim. Então, seria a letra B nossa resposta. Né? Só analisando as outras. C, trata-se de uma mistura azeotrópica. Não, azeotrópica seria variando aqui embaixo e constante aqui em cima na ebulição. Trata-se de uma mistura eutética, até aí tudo bem, em que durante a ebulição a mistura se comporta como uma substância pura. Isso pelo próprio gráfico a gente consegue inferir que não seria verdade, porque durante a ebulição, que é aqui em cima, a gente tem uma variação de temperatura, o que não é um comportamento de substância pura. Pelo mesmo motivo a gente elimina E, porque para se tratar de uma substância pura a gente precisaria dessa temperatura de mudança de estado constante nas duas transformações de estado. Ok? Então é isso, letra B é a nossa resposta final dessa questão. Aqui na temperatura de fusão constante. Aqui nós temos, né, uma nova questão. Admitindo-se que um laboratório na zona norte do Rio de Janeiro, momentaneamente a temperatura em condições ambientais, 25 graus Celsius, encontra-se uma mistura líquida e homogênea formada a partir de solvente da tabela abaixo. Sobre o sistema, considere as seguintes afirmações. Então, ele faz algumas afirmações sobre esses componentes. O sistema pode ser composto por... Então, a gente tem diversas possibilidades. Então, vamos analisar cada afirmativa. A 70 graus Celsius, o sistema representa uma mistura homogênea que pode ser separada por destilação. Ou seja, então aqui, a 25, nós tínhamos uma mistura líquida. Ele aqueceu até 60 e esse sistema permaneceu uma mistura. Ou seja, ele permaneceu na fase líquida, que inclusive pode ser separada por destilação. Então, por essa afirmativa, nós tiramos então que nós temos ainda uma mistura líquida 70. Então, o que nós podemos chegar? Não podemos ter o éter etílico, porque se tivéssemos o éter etílico, ele já estaria no estado gasoso a 70 graus Celsius. Mesmo motivo, nós teríamos que eliminar o metanol, que a 70 graus Celsius ele já estaria no estado gasoso. Então, nós eliminamos essas duas. Então, com isso, a gente já consegue cortar tanto a letra A como a letra B. Principalmente a letra B, porque se fosse uma mistura entre B e C, a gente teria um gás e um líquido, né? Ou, portanto, eles já teriam sido separados. 2. A menos 120 graus Celsius, o sistema representa uma mistura heterogênea que pode ser separada por filtração. Lembrem que para separar por filtração, assim como a gente separa água e areia, né? Até mesmo quando você separa o pó de café do líquido que passa, então você precisa de um sólido e um líquido misturados, tanto que a mistura vai ser heterogênea, vai ter duas fases. A menos 120 graus Celsius, então a gente precisa de um sólido. O etanol poderia ser sólido a menos 120, a água também já estaria, né, gelo, o butanol também. O propanol, então, né, é o único líquido possível. Então, a menos 120 graus Celsius, para termos uma mistura heterogênea que pode ser separada por filtração, então nós temos uma mistura sólido-líquido. O único líquido possível nessa temperatura, desses aqui que ele me forneceu, é o propanol. Então, o propanol tem que estar na nossa mistura obrigatoriamente. Então, continuando. Já que o propanol tem que estar, ou a resposta será a letra C ou a letra D. E aí vamos para a última afirmativa. A mistura sofre combustão à temperatura ambiente. Ora, nós estamos entre propanol e água e propanol e butanol. Se a mistura sofre combustão, a água vai ser um bom candidato? A água vai sofrer combustão à temperatura ambiente? Não vai. Então, nós poderíamos eliminar, então, excluir a água por essa afirmativa
E com isso, nós não teríamos nem a letra C e nem a letra E como alternativas prováveis, enquanto isso, a letra D seria nossa melhor opção, então, a ser marcada. Tudo bem que poderia existir uma mistura de propanol com água, com pouquinha água que entra em combustão, mas ainda assim a melhor opção, né, que garantidamente pegaria fogo, seria uma mistura de propanol com butanol, né, que aí seriam dois álcoois. Né? O etanol pega fogo, o etanol é o mesmo etanol que a gente acende churrasqueira, que a gente usa como composto para poder acender fogareiro, enfim. Então o etanol pega fogo em carro mesmo, né? Tem um combustível etanol. E com os outros álcoois também não seria diferente, eles também são inflamáveis. Então a melhor opção seria a letra D. Perfeito? Nessa última questão nós temos: há 150 anos, quando pouco mais de 60 elementos químicos eram conhecidos, o químico russo Dmitry Mendeleev, professor da Universidade de São Petersburgo, apresentou ao mundo a primeira versão de um dos maiores ícones da ciência moderna, a tabela periódica. Então aqui ele conta, né, uma história da tabela periódica. Essa história do Dmitry Mendeleev é uma história muito bonita. Então, né, mas a questão em si fala: o diagrama abaixo mostra a pressão constante, como se comporta o estado físico de uma solução de cobre e níquel em função da composição dessa solução. Então, quando nós olhamos aqui para o gráfico que ele está dizendo, analisa as informações de acordo com o que foi observado no gráfico. Aqui nós temos um gráfico que não é um gráfico tão comum assim, né? Não é um gráfico que acredito que o estudante do ensino médio já tenha visto anteriormente. Mas, né, vamos tentar fazer com as informações que o gráfico nos fornece, né? Vamos fazer uma leitura de gráfico. Então, o que nós temos nesse gráfico? Temos aqui no eixo inferior, no eixo horizontal, a porcentagem em níquel. Então, nós temos duas regiões importantes. Essa aqui, que é 100% de níquel, ou seja, é o níquel puro, enquanto essa região é 0% de níquel. Se a mistura é cobre com níquel e não tem níquel, o lado de cá, então, é o cobre puro. Enquanto isso, no eixo vertical, nós temos a temperatura em graus Celsius. Então, nós conseguimos tirar algumas informações disso. E pelo gráfico ele fala, ó, aqui é sólido, essa região aqui embaixo, e aqui em cima é o líquido, essa região aqui em cima. Ok? Então, nós vamos analisando as informações com o que foi observado no gráfico. 1. O ponto de fusão do níquel puro é de 1451 graus Celsius. Ora, se o níquel puro é aqui em 100% de níquel, a temperatura de fusão, que é a temperatura que ele passa do sólido para o líquido, só pode ser essa, 1451. Então, primeira afirmativa é verdadeira. No ponto B, coexistem os estados líquido e sólido na liga metálica. Então, se aqui é sólido e aqui é o líquido, esse gráfico, então, ele vai ter nesse meio caminho a transformação dos estados, a transição entre eles. Então, quem também não conhece muito esse gráfico e fica em dúvida, né, o que vai acontecer aqui nesse meio tempo, poderia tentar analisar pelas outras afirmativas. Tá? Mas, de fato, aqui no ponto, né, A, você tem o sólido puro, que é a mistura dos dois metais sólidas. Ele vai aquecendo, 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 chegando, né, com essa composição aqui. Chegando nessa temperatura, ele começa a fundir. Sobe, 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 termina de fundir e você tem a mistura toda líquida. Que, inclusive, é o perfil daquele gráfico que a gente analisou algumas questões atrás. Como aqui a gente está lidando com uma mistura que não é uma mistura eutética, durante a fusão ela varia a temperatura enquanto está fundindo, que seria essa variação, essa faixa de temperaturas. Tudo bem? Então, no ponto B, coexistem os estados líquido e sólido na liga metálica. Sim, no ponto B coexistem, é a transição das fases. Então, também uma alternativa verdadeira. Para qualquer concentração de cobre na liga, o ponto de fusão será sempre superior ao ponto de fusão do cobre puro e inferior ao ponto de fusão do níquel puro. Então, para qualquer concentração de cobre na liga, então vamos ver o ponto de fusão do cobre puro e do níquel puro. Cobre puro, ponto de fusão é esse.
Níquel puro, ponto de fusão é esse, né? Eu só tracei a linha para a gente poder comparar. Observa que a liga ela sempre entra em fusão e para de fundir em temperaturas intermediárias. Ou seja, para qualquer concentração de cobre, ou seja, para qualquer ponto no gráfico entre os dois extremos, o ponto de fusão, né, na liga será sempre superior ao do cobre puro, sempre superior, ok? E inferior ao do níquel puro. Então, mais uma alternativa verdadeira. Com isso, né, 1, 2 e 3 verdadeiras estando corretas, a gente já teria a nossa resposta, que seria a letra D. Mas só analisando a 4, que a 4, inclusive, ela entra, né, em contradição com as 3, então não daria para as duas estarem verdadeiras ao mesmo tempo. Para qualquer concentração de níquel na liga metálica, o ponto de fusão será sempre inferior ao ponto de fusão do cobre e do níquel. Não dá, né, gente? Ó, o cobre está aqui. Em nenhum momento você tem a liga entrando em fusão numa temperatura inferior. Tudo bem? Então, isso faz a 4 uma alternativa falsa. Perfeito? Então, pessoal, deixa aí o joinha pra gente, tá? Siga a gente lá no OKRJ. Obrigado aí por terem assistido as nossas aulas. Divulguem a gente, né? Sempre que alguém quiser resolver a resolução de algumas questões, nós estaremos postando questões aqui no canal, tá? Então, tá aqui embaixo o canal do OKRJ. E um grande abraço a todos.